E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dos Investidores Exponenciais. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Tesouro Direto. Se você tem acompanhado as notícias e a evolução das taxas nos últimos dias, você vai perceber que tem acontecido um movimento de aumento das taxas de juros para os títulos de vencimento mais longos, a despeito da queda da Selic que vem acontecendo desde agosto. Então, eu quero explicar para você o motivo por trás disso. Por que a gente está vendo esse movimento contrário à queda de juros, quando a posição do Banco Central é de justamente reduzir a taxa de juros, né? É uma coisa que não faz muito sentido. Então, fica aqui no vídeo de hoje que eu vou mostrar tudo. Vou compartilhar tela, mostrar gráficos, mostrar números com você. E desde já, eu queria pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo. Tenho certeza que o conteúdo que eu vou trazer vai ser bem interessante, você vai gostar muito. Então, me dá esse voto de confiança, já deixa um like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim recomendar para cada vez mais pessoas. Com isso, o meu trabalho aqui é recompensado e a mensagem do canal pode chegar a mais e mais pessoas. Bem, então agora eu vou compartilhar minha tela para explicar para vocês o que está acontecendo. Você está vendo aqui a minha tela agora e eu estou no site do Tesouro Direto olhando o histórico de taxas, o gráfico com o histórico de taxas para o título Tesouro Prefixado 2029. E não é um título nem de tão longo prazo assim. 2029 está o quê? 6 anos à nossa frente do tempo. Mas com ele já vai dar para observar o fenômeno que eu quero mostrar para vocês. Perceba que aqui, no dia 22 de setembro, esse título estava sendo negociado a uma taxa de 11,12% ao ano. Já ali em 27 de setembro, subiu para 11,60%. Em 3 de outubro, atingiu uma máxima, aqui nesse período de 30 dias, de 11,75%. Inclusive, foi nesse período aqui, nessas 2 últimas semanas de setembro, que aconteceu a redução mais recente da taxa Selic pelo Copom. Tá? Então, a Selic chegou a 12,75%, estava em 13,75% até o começo de agosto. Foram 2 cortes consecutivos, um de 0,5% em agosto e outro agora de 0,5% em setembro. E na semana em que a Selic caiu, as taxas desses títulos do Tesouro Direto, elas subiram e não caíram como era de se esperar. O que é que está acontecendo então, né? Por que esse movimento atípico está acontecendo? Bem, e a explicação, ela está fora do país, ela está lá nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, taxas dos títulos públicos americanos de longo prazo, elas atingiram as máximas dos últimos tempos. Eu levantei alguns números e olha, no dia 29 de setembro, os rendimentos do título do Tesouro dos Estados Unidos, o equivalente deles do Tesouro Direto, com vencimento de 10 anos, ela chegou a 4,56%, que é a taxa mais alta registrada desde 2007, ou seja, em 16 anos. Foi a taxa mais alta registrada. E o dólar apagou as perdas que teve naquele dia, 29 de setembro, quando o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que os juros devem ficar elevados por mais tempo para fazer a inflação convergir para a meta de 2% ao ano, que é a meta que eles têm lá nos Estados Unidos. Então, o que é que tudo isso significa? Significa dizer que os Estados Unidos devem manter os juros mais altos por mais tempo. Os Estados Unidos eles sempre foram conhecidos, né, por uma taxa de juros mais baixa. Afinal de contas, o mercado americano é tido como um dos mais seguros do mundo. E eles têm a moeda de reserva de valor do mundo, que é o dólar, né? Isso é muito, muito forte. Tá? Mas o que está acontecendo é que desde a pandemia,
a inflação nos Estados Unidos subiu. E o Fed vem buscando formas de combater essa inflação. A principal delas foi aumentar os juros. E aí os juros americanos, eles atingiram patamares que há muito tempo não atingiam. Hoje estão na casa dos 5,25% a 5,5%. Só que também existe uma expectativa do mercado de que esses juros caiam em breve. Afinal de contas, com a inflação sob controle, não faria sentido para o governo americano manter as taxas de juros tão altas por mais tempo. E a queda da taxa de juros, ela favorece o mercado de investimentos a partir do momento que as empresas elas têm mais incentivos para expandir, para melhorar a capacidade das suas operações. Mas bem, o que acontece é que essas falas, essas indicações dos Estados Unidos é que a taxa de juros elas vão permanecer mais altas por mais tempo, como estão hoje. Isso porque a inflação não dá sinais de melhoria. Como você viu, ele falou que a meta da inflação é de 2% no ano, E recentemente, com o resultado mais recente da inflação, ela ficou em 3,7% ao ano, ou seja, ainda bem acima da meta dos americanos. Mas e como é que tudo isso se conversa então com o Tesouro Direto, Com isso daqui? Eu vou mostrar um outro gráfico agora, que é de um ETF. Um ETF é um Exchange Traded Funds, é um fundo passivo, basicamente, que ele segue a rentabilidade de um índice. E esse ETF daqui específico, ele segue a rentabilidade de um índice de títulos públicos americanos de longo prazo, de 20 anos. Peguei aqui o mesmo intervalo de tempo do outro gráfico do Tesouro Direto que a gente viu, 30 dias, e dá para perceber o quanto que esse ETF subiu nesse período, ou seja, o quanto que esses títulos aumentaram de valor. Vamos tentar pegar aqui datas próximas, aquelas que a gente viu para o Tesouro Direto. Dia 21 de setembro estava negociado a $37,21. No dia 27, já tinha subido 26, perdão, já tinha subido para $38,90, e vamos pegar ali por volta do dia 3, também foi um pico ali na casa dos $41. Então, o que isso quer dizer? Que os títulos públicos de mais longo prazo nos Estados Unidos, a taxa de todos eles subiu. E a taxa subiu por quê, Guto? Porque o Fed está dizendo, gente, que deve manter os juros mais altos por mais tempo, prazo mais longo, entendeu? E como é que isso se reflete no Tesouro Direto brasileiro? É simples, vamos lá. Os Estados Unidos é considerado um dos mercados mais seguros do mundo para investir. Então, um Treasury, um título de dívida pública americano, consequentemente, ele é reconhecido como mais seguro do que um título do Tesouro Direto brasileiro. Em investimentos, a gente pode usar a palavra segurança, mas a gente pode usar o contrário dela também, que é o risco. E o risco se traduz da seguinte forma nesse caso: os Treasuries têm menor risco do que o Tesouro Direto. Até aí, tudo bem, Bom, agora vamos dar o segundo passo. O retorno à rentabilidade, ela conversa diretamente com o risco. Se você tem um risco maior em uma aplicação, em um produto qualquer de investimentos, a tendência é que você espere também um retorno maior, ou seja, uma taxa de juros mais alta daquela aplicação. Afinal de contas, não faz sentido você correr mais risco, ou seja, ter menos segurança, se isso não se traduzir em mais dinheiro no seu bolso. E mais dinheiro no seu bolso vem pela rentabilidade. Então, se um título do Tesouro Direto ele oferece mais risco do que uma Treasury americana, ele também tem que pagar uma taxa maior para ser mais atrativo. E se a gente viu um movimento de alta na rentabilidade dos Treasuries americanos, o nosso querido Tesouro Direto brasileiro, obviamente, ele tem que seguir a mesma linha.
tá? Senão ele perde a atratividade. Se a Treasury sobe e o Tesouro Direto não acompanha essa subida, o Tesouro Direto ele vai se tornar menos atrativo, menos pessoas vão querer investir nele e, consequentemente, o governo não vai conseguir capturar aquele dinheiro que ele precisa para financiar suas atividades. Porque no final do dia, é isso que o governo está fazendo aqui, emitindo títulos do Tesouro Direto. Ele está captando dinheiro no mercado para financiar as suas atividades. Bem, se você gostou desse vídeo, então, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também, ativa as notificações clicando no sininho para ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Assim você ajuda, você reconhece o meu trabalho e contribui para que o canal cresça e atinja cada vez mais pessoas. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.